Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Você está muda, Amanda. Opa. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite, dia 15 de dezembro, mais um programa Entre Irmãos, que tenhamos aí ótimas reflexões que irão nos auxiliar durante a semana e nos nossos propósitos de vida também. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo. E para iniciarmos as reflexões da noite de hoje, eu vou ler uma mensagem do Minutos de Sabedoria de Setorris Pastorino. Fixe seu olhar no lado belo da vida. Há tantas coisas para ser contempladas e apreciadas. As moscas buscam as chagas num corpo inteiramente limpo. As abelhas buscam as flores, mesmo no meio de um pântano. Seja como as abelhas. Embora tudo em torno seja lama, procure com atenção, que há de descobrir uma pequenina flor que venha alegrar sua alma. Fixe seu olhar no lado belo da vida. É interessante essa mensagem, né? Eu acho que fez uma bela analogia, né? Que muitas vezes nós tudo está bem, mas nós focamos, né, nas coisas que não estão bem. E também existe o oposto, né? Nós, mesmo em situações difíceis ou, né, nas dificuldades comuns da vida, nós podemos focar nas coisas boas, né? E nos momentos bons, nas memórias boas, e através disso, construindo, né, uma paz, uma alegria interior, um equilíbrio interior que nos ajude a viver a vida. E assim, né, com essa pequena reflexão, eu vou convidando aqueles que sentirem à vontade, que possam fechar os olhos. E vamos todos juntos numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo a presença de nossos amigos espirituais, de nosso anjo da guarda, nosso mentor amigo. E juntos vamos elevando os nossos pensamentos até a faixa dourada de Maria de Nazaré, a quem já nos envolve com o seu manto, nos dando muita paz, muita luz, muita tranquilidade. Ela que é exemplo de benevolência, de amor e de fé, de bondade, generosidade, compaixão para com todos, que possamos rogar a Mãezinha amada que esteja conosco, que nos inspire, nos proteja, nos ajude a vivermos uma vida mais equilibrada, perdoando, trabalhando, seguindo em frente. Assim, vamos rogando a ela que nos eleve o pensamento, nos represente diante do seu Filho amado, Mestre Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, exemplo de paz, de amor e de luz, sabedoria infinita, que, como nós, esteve aqui nesse mundo de provas e expiações, e passou por todas as tribulações, e saiu vitorioso, conseguiu lidar com as dificuldades, com os desafios que a vida oferece, e nos deixou um legado de paz, de amor e de luz, um convite para que cada um de nós possa buscar, ao longo desse processo, ir amadurecendo, ir criando bons sentimentos, equilíbrio interior e viver a vida de uma forma mais sábia, mais equilibrada. Assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo que nos represente, que nos eleve o pensamento até o Pai,
causa primária de todas as coisas, fonte eterna de amor e de luz, a quem nós louvamos e agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, e assim vamos pedindo licença para darmos início às reflexões da noite de hoje, e que seja feita a vontade do Pai, não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Natal, Cristo em nós. Hoje é o nosso penúltimo programa do ano, né? Semana que vem a gente faz o último, falando um pouquinho sobre o Ano Novo. E aí encerramos aí 2026, 2025 aqui na rádio, no programa Entre Irmãos. Então hoje a gente vai separar um tempinho para falarmos sobre o Natal, algumas reflexões aí acerca dessa data que já se aproxima a semana que vem. E como todos os anos, nos inspira, né, sobre o aniversariante. E também é super importante que a gente reflita diante de algumas questões que por vezes a gente só traz à tona nessa época mesmo. Nós temos uma mensagem que se chama Segue-me, de Emmanuel. Ela é do livro, deixa eu ver, Antologia Mediúnica do Natal. Essa mensagem foi publicada originalmente em 1966 pela FEB e é a 49ª edição do livro. Segue-me. Mensagem de Natal. O Cântico das Legiões Angélicas na Noite Divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao Mestre Nascente. O louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossas consagrações ao Senhor Supremo de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes, os que se anunciavam em nome de Deus, exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste, que surge na manjedoura, temos o divino vencedor, arrebanhando os fracos e sofredores, os pobres e os humildes para a revelação do bem universal. Dantes, exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue adiante. Consola os aflitos, sem esquecer-se de consagrar o júbilo esponsalício de Canaã. Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, todavia não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, contudo não menospreza a Madalena transviada. Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu, o cego esquecido, entretanto não ouvida Zaqueu, o rico enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo não desdenha a cruz entre os ladrões. O Cristo na manjedoura representava o Pai na terra. O Cristo no mundo é o Cristo dentro da vida. Natal, glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível,
recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. Olha que mensagem interessante, né, Hugo? Para esse momento aí de Natal, em que a gente fica tão afoito, né? Com os presentes, com a ceia, com as comilanças, às vezes com amigo secreto, com roupas, com onde iremos passar os momentos, e a gente se esquece desse principal intuito dessa data, que independente de seguir ou não um calendário exato, é o momento em que a gente pensa sobre o nascimento e principalmente a mensagem do Cristo. O quanto que ele vem nos convidando há tantos anos para olharmos para dentro de nós e começarmos uma verdadeira mudança, que seja significativa, que de fato a gente consiga renascer em alguém diferente. Mas esse renascer, não estamos necessariamente falando da reencarnação, estamos falando do mudar de hábitos mesmo, deixar para trás aqueles hábitos antigos, aquele eu que era mais endurecido, mais difícil, mais egoísta, e tentar pensar um pouquinho mais no bem-estar coletivo, que envolve não só a mim, mas todos que estão comigo à mesa, que partilham comigo a vida, as batalhas do dia a dia. Então, certamente nessa data, como em todos os anos anteriores, o mais importante não é a nossa roupa, não é o nosso carro, não é onde passaremos, se vamos viajar, se não vamos, se teremos um banquete com várias opções de comida ou mais limitado. Certamente o mais importante nessa data, e o que a espiritualidade compartilha conosco também, é essa sintonia de pensamento, de estarmos de fato com o coração voltado para o nosso interior. Para a pessoa que fomos em 2025, aproveitando esse finalzinho de ano, e os votos que fazemos aí conosco mesmo, pensando nesse convite do Cristo, para sermos pessoas melhores, mais amorosas, menos egoístas, e não se deixar levar pela poeira temporária das coisas que são da terra, né? Que são coisas transitórias, coisas passageiras e que às vezes adentram a nossa mente de tal forma e causam tanto impacto que por vezes destroem o nosso dia, o nosso mês, a nossa semana. A gente às vezes não tem muita maturidade também espiritual para lidar com esses altos e baixos que a vida proporciona, né? Então, às vezes, a gente fica mais tranquilo quando tudo está bem. Se algo não sai nos conformes, a gente já não fica tão bem. Eu tinha até lido uma mensagem esses dias que falava sobre isso. Se a gente só tem paz nas situações em que tudo vai bem, a gente não está, de fato, alinhado à pessoa que queremos ser. A gente está alinhado a ter controle. E são coisas diferentes. A gente buscar a paz interior independe de ter o controle das coisas. É a gente ter a fé no que pode ser feito, que depende de nós, e o que não pode, confiar também na vida, nos propósitos de Deus, na espiritualidade, nos aprendizados que nós podemos ter, e tantas outras engrenagens que caminham juntas para que as coisas, as metas, os intuitos, eles virem positivamente ou não. Então, nesse momento aí de final de ano, a gente vai refletir um pouco sobre essas questões, né, principalmente sobre a mensagem do aniversariante e o quanto que ela de fato já começou a fazer algum tipo de sentido em nós. Ou conhecemos somente a teoria e ainda estamos na luta diária para fazer algum tipo de aplicação, ainda que mínima também. Não é mesmo, Hugo? Sim, é bem interessante né, a sua reflexão e o texto que você trouxe, né? Porque esse momento de final de ano é um momento que eu estava até conversando com uma pessoa hoje, né? Que é um momento bem propício para que, né, aqueles que sentem, né, essa necessidade refletirem, né? Não só a gente sabe que, como você mesmo disse, né, não foi em dezembro, né, realmente o nascimento de Jesus Cristo, mas né, se convencionou na nossa sociedade essa comemoração, e é um momento que, é claro, tem as questões comerciais, mas para aqueles que querem, seguem como um momento, né, propício para reflexão, para que a gente possa realmente analisar, né, como foi o nosso ano,
o que realizamos de positivo, de negativo, aquilo que deixamos a desejar, né, as possibilidades, né, que o ano que vem nos apresenta também de renovação, de esforço extra, e, né, essa fase do Natal, né, um convite para que a gente possa refletir, né, como Jesus Cristo, né, nasceu entre nós, um espírito que não precisava ter vindo, né, já era um espírito puro, e ainda assim passou por todo esse processo para estar aqui conosco e deixar lições, né, valiosas para todos nós. E dentro, né, da nós que estamos nesse processo e precisamos desse processo, né, que ainda estamos desenvolvendo nossas virtudes, né, nossa maturidade espiritual, é interessante que possamos usar esse momento, né? Muitos até tiram férias também, descansam, né? Ou, digamos assim, psicologicamente também é um momento ali que, né, acaba dando aumenta a esperança, né, pela renovação, pelo novo ano, né, pelas novas possibilidades. Então, né, é um convite para que todos nós possamos usar, né, essa semana agora do Natal, esse período do final do ano, justamente para pensar sobre isso, né? Quais são as virtudes que nós estamos né, deixando de desenvolver, que talvez nós já possamos desenvolver, os vícios também, que talvez, se a gente tivesse um pouquinho mais de atenção, de cuidado, um pouquinho mais de esforço, talvez a gente, né, mitigasse os danos causados por esses vícios, né? Talvez na própria mentalidade, a gente sabe que vive né, nós vivemos numa sociedade extremamente materialista, né, temos uma série de desafios, né, de todos os tipos, então talvez seja também um momento para a gente, né, apagar rancores, mágoas, né, amarguras, passar um pano em algumas coisas, né, não, foi passado, né, seguir em frente, tentar, dentro da nossa possibilidade, ter uma conduta melhor, né? E essas são reflexões interessantes, né, que todos nós podemos ter, ainda mais, né, nós que buscamos a doutrina espírita, que sabemos que, né, estamos em uma vida de várias, né, e que o espírito continua progredindo, então todos nós temos, né, uma lição, né, uma necessidade de aprendizado dessa vida. Então, que esse possa ter sido, né, um ano que, de alguma forma, nós amadurecemos, evoluímos, talvez mudamos alguns conceitos ou tivemos novas experiências e que ano que venha, né, a gente possa ter essa mesma energia, esse mesmo, né, desenvolvimento e buscar, né, ter essa visão maior, né? Jesus Cristo, ele, como o próprio texto, né, que a Amanda leu, ele foi muito empático com as pessoas, né? Ele entendia as pessoas nas diferentes posições, né? Isso não significava que, digamos assim, né, ele não compreendia os erros ou defeitos, mas além deles, ele conseguia ver o potencial, conseguia ver aquilo que aquelas pessoas estavam tentando ou fazendo de bom, né? Que nós possamos também ter mais essa empatia, né? Essa visão de reconhecer, né? O lado positivo, né? Essas visões, as boas ações que as pessoas tomam conosco também, né? Aquilo que nós podemos fazer para o próximo e dentro da nossa vida, né? Do nosso dia a dia, buscar, né? Ter mais esse equilíbrio, essa tranquilidade. Eu acredito que né, um convite do Cristo também, né? Que nós possamos ser pacificadores, né? Transformadores, mas não no sentido, digamos assim, até revolucionário, né, no sentido de vamos derrubar tudo, destruir tudo, né? Talvez não é destruindo tudo, talvez é indo ali, né, realmente participando, talvez mudando aos poucos, talvez até dando exemplo, né, de que há outras alternativas. Então, muitas vezes, né, na sociedade nós vemos esses movimentos, né, de revolução, de destruição, né, e isso ainda é uma forma, digamos, até negativa ainda, né, de vermos as coisas. Nós não conseguimos, às vezes, em cima do que já existe, né, das situações atuais, ter uma atitude melhor, né, ter uma conduta melhor e ir transformando aos poucos. Né? Realmente requer mais sacrifício, mais renúncia, né, mais dedicação, como tudo na nossa vida também, né? Eu acho que um dos convites do Cristo é que nós possamos, né,
como ele foi construindo do nada, né? Na verdade, ele não veio num castelo, não veio como um príncipe terreno, né? Ele foi construindo toda a trajetória dele numa vida simples, né? Então, aí nós verificamos que esse potencial também, ele existe em todos os lugares, né? Então, fica o convite para todos nós, para que nós possamos desenvolver, né, novas virtudes, novas possibilidades, né? Mas eu vou convidar a Amanda aqui para ela voltar, para ela fazer os comentários dela também. Eu vi que ela me colocou, mas eu já estava finalizando já. Opa, você está no mudo. Eu fui limpar a câmera, o Hugo estava tão embaçada que eu falei, de repente eu limpo melhor um pouquinho a imagem, ó, já melhorou um pouco. Interessante essas colocações que você trouxe, enquanto você falava, eu estava pensando justamente nisso, que assim, o Cristo é o nosso maior exemplo, né, de amor, de abnegação, de humildade, que estava ali durante a sua passagem na Terra, sempre espalhando mensagens positivas e de desprendimento material, visando a nossa evolução mesmo, nos reconfraternizarmos com o outro, principalmente aquele outro que temos mais dificuldade, refazer os nossos laços, termos uma vida melhor aqui na Terra para que a gente consiga colher também em outras moradas essa virtude, né, que foi desenvolvida dentro de nós. E acho interessante que nesse período do Natal, a gente vê muitas das vezes uma euforia além da conta, né? Sabemos que o mundo ele vai sim para a parte comercial, como sempre em qualquer data comemorativa, vai ser jogado sim para a necessidade de presente, de reforma de casa, de vamos comprar coisas, vamos trocar carro, vamos esbanjar, como se isso fosse algum sinônimo de sucesso ou de virtude. E é fundamental que tenhamos essa clareza de que nada disso que é material diz respeito às nossas questões individuais e espirituais. A gente tem que se preocupar de estarmos confraternizando com os nossos, da melhor forma, independente da data. Não adianta a gente ficar o ano todo quebrando o pau com todo mundo da família e chegar no Natal a gente convidar todo mundo para ceia e fica bem. Porque é no dia a dia que acontece a verdadeira mensagem do Cristo. Como a gente comentou no início, o Natal é uma data simbólica, em que a gente guarda, que a gente fica mais voltado para esse pensamento aniversariante. Mas não é a única data que isso deve e pode acontecer. Todos os dias a gente vai construindo essas relações. Então, as famílias, que são diversas e enormes, estando juntas ou não, ou fragmentadas nessas datas, né? Cada um tem seu jeito, seu estilo, seus combinados. Isso não vai definir nenhum tipo de nível de amor, de entrega, porque a gente tem a plena consciência de que esse Natal, ele está em nós todos os outros dias. E não somente do dia 24 para o dia 25, ali, meia-noite. É reflexivo para a gente pensar sobre, e a gente precisa pensar sobre. Às vezes a gente vê tanta gente, né, o ano todo ali no arranca-rabo, e quando chega no Natal, tentando se tolerar, tentando confraternizar junto, no churrasco, no almoço. E aí a reflexão fica justamente essa: por que no restante do ano a gente não tenta fazer o que o aniversariante nos pede? Tentar sermos pessoas mais dóceis, mais fáceis de conviver. Às vezes o outro ele é bem difícil mesmo, e a gente não tem que esperar essa mudança dele. Às vezes vai partir da gente a mudança que a gente espera. Então, por que não dar o primeiro passo? Às vezes esse primeiro passo ele é um silêncio mesmo, ele é um abraço, ele pode ser só algum tipo de contato, ainda que um contato mais comedido, dependendo de como é a relação com o outro. Mas Cristo sempre nos convida a estarmos nos reconciliando, principalmente com os nossos desafetos. E ele fala disso diversas vezes no Evangelho, inclusive naqueles momentos em que a gente quer levar alguma oferta, né, a Deus, em que a gente quer mostrar para Deus que somos ali dignos de ser vistos. E ele sempre deixa claro isso: qualquer pendência que haja, vamos focar em resolver.
A gente sabe que nós somos espíritos eternos, estamos com uma passagem aqui no momento, então há pendências que são muito mais profundas do que essa existência, e às vezes uma existência não vai ser o suficiente para essa pendência ser sanada, mas às vezes a boa intenção, o bom propósito já pode ser um caminho. Né? Se de repente eu estou brigada com o Hugo há anos, eu não consigo ter uma brecha para falar com ele, mas se eu já conseguir, de alguma forma, no meu coração, colocar o Hugo nas minhas orações, vibrar por ele, pedir a Deus que me ajude, né, a ir trabalhando num terreno, para que em algum momento ele consiga conversar comigo, ou me escutar, ou não ter raiva de mim, já é alguma coisa. Às vezes é nisso que a gente começa a trabalhar esse terreno, para em algum momento, nessa ou em outra existência, a gente conseguir de fato se aproximar. Lógico, se for o quanto antes, isso é muito bom, mas às vezes não vamos nos cobrar para fazer o que não há condição no momento. Vamos trabalhar dentro do que é possível. E às vezes o que é possível é eu fazer minhas orações e colocar o nome dele, para em algum momento ter uma brecha, ele não pensar em mim com raiva, e a gente conseguir ali voltar a ter algum tipo de convívio. Então, o Natal, ter Cristo em nós, se refere basicamente a isso. A gente lembrar que a mensagem do Cristo, ela está conosco todos os dias. E não basta só que a gente admire o Cristo, que a gente ache bonitas palavras, e fala, nossa, um dia, quem sabe. É importante trazer isso para a nossa rotina e pensar. E eu me considero espírita, me considero credora do Evangelho, então como que eu consigo trazer isso para a minha realidade? No dia a dia mesmo, como a gente sempre comenta. Não é nos momentos mais complicados, é ali, ó, no trânsito, no trabalho, com a família, com os amigos. Como que eu consigo mostrar que eu estou tentando, de alguma forma, ser alguém melhor? Aí estamos muito distantes dessa boa vontade genuína ainda, mas um bom propósito, uma boa intenção já é algum começo. Se eu entendo, se eu assimilo a palavra do Cristo, eu entendo que isso vai me beneficiar, que é bacana para mim, enquanto espírito, me desenvolver, ser mais madura, ser mais equilibrada, ser menos egoísta, entender que eu não sei nada nessa vida, que a gente vai trocando coisas juntos, então ter essa humildade também da troca, do aprender, do ouvir, já é um grande caminho. E às vezes o que a gente faz é jogar para frente, né, Hugo? Na próxima encarnação eu vejo, essa daqui já está muito em cima, depois eu melhoro, e a gente não sabe as condições futuras, né? Todo o nosso futuro depende também das nossas ações de hoje, então é legal que a gente tente não desperdiçar essas oportunidades. O Cristo, ele está em nós todos os dias, mas a gente pensa mais nele com mais carinho nessa época mágica, né? Das luzes, dos filmes, e uma série de coisas, é a ceia da meia-noite, porque é dia 25, então a gente espera da meia-noite, tudo isso é muito simbólico, eu particularmente acho bem bonita essa data, gosto dessa data, tem gente que não gosta tanto, mas esse final de ano eu acho uma data bem bacana, acho que desperta o meu lado infantil, assim, a criança, né, vendo as luzes, as coisas, mas mais importante do que essa parte lúdica é a gente pensar no que isso representa mesmo no nosso dia a dia. Em janeiro, quando não for mais Natal, em fevereiro, quando não for mais Natal, porque não adianta no Natal a gente estar lá cheio de votos, e abraçando todo mundo, e compartilhando todo mundo junto, fazendo amigo secreto, e às vezes no decorrer do ano a gente vira as costas para quem está do nosso lado, a gente não escuta, a gente não compreende, não tenta ser amoroso. Então, Cristo, de fato, permanece em nós o ano inteiro. O Natal é um momento que a humanidade olha com mais carinho para isso. Mas a gente não pode esquecer do aniversariante todos os outros meses, porque faz parte do nosso dia a dia tentarmos absorver essa mensagem. Se a gente acredita no Evangelho e tem ele como algum tipo de inspiração para a nossa vida, então cabe a cada um de nós irmos aos poucos fazendo essa liçãozinha de casa, né? E aí a gente sabe que a transformação ela é muito devagar, mas se eu já tiver algum tipo de consciência, logicamente que eu vou falhar, eu vou errar, eu vou tropeçar, mas algum tipo de despertar, ainda que
fiz, nossa, olha, me equivoquei. Mas eu já sei que eu me equivoquei em algum momento. Antigamente a gente nem sabia e continuava equivocado, né? Então, como que a gente consegue aproximar o Cristo do nosso dia a dia? É nas preces, é pensar sobre a mensagem dele nos pequenos detalhes em que a gente, às vezes, pode calar. A gente não precisa estar certo sempre, nem dar a última palavra. A gente pode, sim, reconhecer, poxa, me desculpa, eu errei. Eu não pensei nisso, não foi a intenção, você tem razão. E são termos que, geralmente, no decorrer da vida, a gente não costuma falar. A gente está mais acostumada a dialogar, mas sem reconhecer. E, às vezes, muitas das situações, a gente nem necessariamente está errado, mas se o outro está se sentindo ofendido, ou vai fazer bem para o outro, qualquer tipo de reconhecimento da nossa parte, e isso é possível, por que não? Por que não? E aí, através do evangelho, através das conversas, através da prece, a gente consegue aos poucos ir tentando nos aproximar mais dessa mensagem. Então, o que de fato eu desejo para todos nós é que a gente aproveite bastante esse período, porque é um período em que muitos de nós, às vezes, até por conta do trabalho, ficam alguns dias mais de descanso, né, mais reflexivos. Então, que a gente esteja aí com as pessoas que nós amamos, aproveitando cada momento com elas e fazendo essa retrospectiva interior do que a mensagem do Cristo significa para mim e o quanto que eu consigo ressignificar isso no meu dia a dia. O quanto que eu consigo ter paciência, às vezes no momento mais difícil, saber dialogar no momento que as pessoas estão mais, né, com os ânimos à flor da pele, fazer uma oração no momento preciso, saber calar também, porque nem toda hora é hora de debate. Às vezes a gente tem que saber internalizar o silêncio, deixar para um outro momento, e entender que todos nós somos falhos. Então, a gente vive um processo sempre de muitas falhas com todos. Eu erro comigo a todo momento. Eu erro com o Hugo também a todo momento. Com a minha família, com os meus amigos. E mesmo assim, a gente gosta, a gente quer se sentir amado e que as pessoas tenham uma certa tolerância às nossas falhas. Então, por que não distribuir isso de alguma forma para com os demais também? Se eu espero que as minhas falhas sejam toleradas, que o Hugo não leve tudo a ferro e fogo, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz e de repente ele não gostou, então por que não ocorrer ao contrário também? Talvez se a gente tivesse esse tipo de pensamento, pensando mais nas partes que a gente deixa a desejar, fica um pouco mais fácil, ou não tão difícil entender quando o outro também não atinge as nossas expectativas. Que às vezes nem é uma questão do outro, é porque nós estamos com uma régua alta, é porque a gente já está fantasiando uma série de coisas que em um momento o outro prometeu, ou disse que faria, ou demonstrou nada. Então, acredito que esse momento acaba sendo extremamente propício para a gente pensar sobre, né? Que o Cristo, ele é uma mensagem que precisa ser vivida, né? Muito mais do que falada, muito mais do que comentada. O evangelho, ele é uma forma de ação. Então, se a gente ficar só no blá, 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 e sabendo de cor tudo, mas no dia a dia a gente for intolerante, impaciente, desrespeitoso, a gente está sendo hipócrita, não estamos de acordo com o que falamos. E se eu falo sobre, se eu acredito nisso, os meus ouvidos são os que escutam primeiro. Automaticamente, já é uma forma de eu tentar assimilar primeiro também, para ver se em algum momento eu consigo ir mudando essa Amanda e renascendo em alguém melhor. E aí a gente sempre tem a oportunidade de renascer em alguém melhor todos os dias. Não importa a partir de que momento. Quando a gente faz o compromisso conosco mesmo, de a partir de agora eu vou tentar ser melhor. Sempre vai ser bem-vindo essa transformação. Não importa a nossa idade, a nossa condição, nada disso. Então, estamos aqui nessa noite convidando a todos, inclusive a nós mesmos, para que, junto com essas reflexões, a gente consiga ter alguns propósitos a partir de agora, se inspirando no aniversariante, no Cristo mesmo, dessa mensagem que é amor, é puro amor. Jesus fala sempre de amor a todo momento.
Então, por que não a gente tentar começando a ser um pouquinho mais amorosos? Essa é o nosso convite. E aí, para esse finalzinho de ano, e eu desejo que todos, inclusive eu, façamos essas reflexões e separemos um momento dentro desses dias de festas, para a gente ficar um pouquinho mais internalizando mesmo essa mensagem e pensando sobre como foi o nosso ano, as nossas principais atitudes, o nosso principal tom de voz, como que a gente se manteve mais disponível ou mais indisponível, mais solícito ou mais egoísta, fechado em nós, para que a gente consiga aí aos poucos, tendo esse retrospecto sem culpa, e chegar num diagnóstico, olha, esse ano eu fui mais desse jeito, então a partir do próximo eu vou tentar melhorar isso, aquilo, pelo menos se a gente conseguir distribuir amor para os nossos pequenos ciclos de convivência, já vai ser uma coisa muito grandiosa, né? Se a gente conseguir estar mais próximo dos nossos familiares, já é um começo. E aí a gente vai depois expandindo isso em outros momentos, quando a gente estiver um pouco mais evoluídos. E aí eu passo a palavra para o Hugo, para ele fazer os comentários e as considerações finais também. Bom, eu acredito que a Amanda, né, de uma forma muito abrangente, né, tocou muito, né, na questão espiritual, que é realmente essencial nesse momento, né, na nossa vida. E sobre a parte material um pouquinho, né, eu vou falar um pouco que, né, a gente sabe que há uma pressão social, né, para que se gaste com presente, né, com roupa, porque eu mereço, porque é final de ano mesmo, o ano foi corrido, né, foi difícil. Então, assim, a sugestão, né, para aqueles que, para todos nós, é que possamos, né, analisar se, talvez até, né, a gente sabe que normalmente, né, pelo menos no Brasil, né, no começo do ano, o ano começa com muitos boletos, né, muitos a mais, né, o ano, apesar das novas perspectivas, também vem novas contas, né, vem novos desafios. Então, fica o convite para que a gente, claro, né, dentro da possibilidade de cada um, né, do planejamento de cada um, se for possível, sim, né, trocar presente ou, né, comprar uma roupa nova, né, talvez ter algum gasto a mais ali, mas sempre tentando também pensar um pouco no futuro, né, no resto do ano, né, no equilíbrio também, talvez, será que, né, vou conter um pouco mais aqui, né, já que, né, nós mesmos falamos, né, que o Natal é uma data muito espiritual, né, e que a sociedade está se transformando em muito material, será que também não fica, né, esse convite para nós de justamente aproveitar também essa visão e não, peraí, deixa eu segurar um pouco mais o lado material do Natal, né, e realmente ter esses momentos de reflexão, né, ter os momentos de talvez caminhar, talvez refletir, ir num parque, andar, né, fazer coisas que, né, recarregar as energias, talvez, nesse final de ano, né, e saindo um pouquinho, né, desse lado consumista, né, desse lado materialista também, é, pensando, né, que, assim, e é muito comum também, né, até algo que eu mesmo venho evitando, né, nesses últimos anos, às vezes ali no Natal, né, a gente quer, né, se esbaldar de comer e aí fica passando mal e, né, também tomar cuidado, né, porque né, é natural, né, que ainda nesse mundo de provas e expiações, muitos de nós acabem usando esse momento como uma válvula de escape também, né, para dar vazão, né, aos desejos materiais, né, principalmente nesse caso a relação à gula. Então, que nós possamos sim provar comidas gostosas, que, né, que Deus abençoe, né, que todos nós possamos ter uma mesa farta, mas não necessariamente a gente precisa ou, né, deva exagerar, né? Então, dentro da nossa possibilidade também, tomar cuidado, né, porque muitas vezes a gente, né, acaba até não conseguindo curtir tanto, né, ou refletindo tanto, porque a gente está ali no, né, no dia 25, por exemplo, está morrendo ali, né, tá, um dia de vício, né, e justamente por causa desse efeito, né, de talvez a gente, natural até certo lado, a gente querer se compensar de alguma forma, mas também pensar, será que eu estou fazendo bem para mim, né, será que não é melhor ainda, né, que eu coma ali, ou que eu, né, não coma tudo talvez de uma vez e deixe ao longo da semana ali aquele prato natalino, né, e
Mas também sobre a questão do próprio consumismo, né? Hoje, não é meu caso, eu acho que nem o da Amanda hoje, né? Não, tipo assim, não tem crianças pequenas, né, necessariamente que assim, né, estejam esperando naquela expectativa de presentes, né? Mas mesmo assim, tomar cuidado, porque às vezes a gente, né, é natural também a gente querer algo, buscar algo, mas isso pode ser um mecanismo de fuga, né? Muito comum na nossa sociedade. A gente, entrou, né, um mês atrás foi a Black Friday, né? E antes era a Páscoa, e aí, né? Sempre a gente está arranjando um jeito de gastar dinheiro, né? E talvez assim, talvez a gente precise, né? Esse é o caso, mas muitas vezes a gente não precisa, né? E vem dessa visão materialista de que, não, o ano vai começar, eu preciso me presentear, eu preciso. Talvez o presente que eu precise seja, não, vou ter. Né, menos conta para pagar em janeiro, vou estar mais tranquilo, talvez vou estar com um dinheirinho guardado, né, vou estar com uma tranquilidade, porque a gente, né, nós falamos, né, e nós somos seres espirituais, mas nós vivemos no mundo material. As questões materiais fazem parte e nos afetam. Então, se a gente puder, né, de alguma forma, minimizar esse impacto das coisas materiais ou das preocupações para o ano que vem, vai ser bom para a gente também. Né? Se eu puder já começar, né, encerrar 2025, né, e começar 2026 mais tranquilo, né, materialmente, financeiramente, vai ser ótimo. Estou até misturando um pouquinho aqui com o ano novo, mas né, eu não vou participar do próximo programa, então esse é o último, né, programa do ano para mim, mas também é uma reflexão válida, né? Talvez ficar mais tranquilo, né? Não deixa eu ficar sossegado aqui, deixa eu me preparar para o ano que vem, né? Isso também faz parte desse espírito, né? Jesus Cristo, ele dentro, né? Ele vivia o presente, mas ele se preocupava e construía um futuro melhor também. Né? E esse é o convite para a gente, para que a gente possa também aproveitar essa época do nascimento, da renovação e talvez mudar hábitos, possibilidades, comportamentos, até materialmente também falando para a gente, que possa trazer um 2026 mais tranquilo para a gente. A gente começa, né? Todo dia, como a Amanda bem disse, a gente pode começar agora, mas aproveitar esses últimos 15 dias agora do ano, né? E refletir sobre isso, né? O que eu posso talvez estar me contendo, tendo um pouco mais de equilíbrio, não entrando tanto na onda, né? E aí até infelizmente a gente vê muitas situações difíceis, né? Final do ano por alcoolismo, né, por excesso de bebida, por direção, por excessos, né, inclusive na própria alimentação, né, excessos né, a gente vê agora, dependendo do lugar nem tanto, mas os fogos de artifício, uma série de coisas que a gente se coloca em risco ou se permite, né, coisas que causam desequilíbrio. Então, não que a gente não possa ficar feliz ou contentes, mas assim a régua, né, entre a felicidade e a fuga ou a loucura, ela é muito tênue, né? E a gente vê, Emmanuel, uma série de espíritos falando sobre isso, né? Um pouco de desequilíbrio, né? Um pouquinho além ali, nós já entramos em um grande processo de desequilíbrio. E quantas pessoas a gente não vê no final do ano, né, cometendo loucuras, né, por conta de uma permissão que elas se dão. Não acontece nada, não tem problema nenhum, né, é só mais uma festa, e não é esse o espírito, né? Então que a gente possa também nesse momento, né, refletir e buscar sim ter o Natal, confraternizar, né, ter ali a alimentação, ter, né, as coisas do bom e do melhor, mas dentro de um equilíbrio, né, dentro de uma possibilidade que não nos prejudique também, né, não só na noite do Natal ali com os familiares, né, ou na família ali, mas também no pós, né, Natal, nos pós, os dias, né, então é uma forma de nós estarmos pensando também, né, de como eu posso ter um Natal, né, de paz, de equilíbrio, né, nós muitas vezes, né, é uma forma até de fuga, né, quantas famílias, igual a Amanda mesmo disse, né, não estão em briga ou em conflito, né, ou em situações até difíceis aí de outras naturezas,
e acreditam que só aquela confraternização ali do Natal, pronto. Não, né? Como a Amanda bem disse, é o processo inteiro, né? Claro, o Natal é uma das datas, mas como está o processo? Então, que também possamos pensar sobre isso e buscar, né, ter esse equilíbrio, essa compreensão, essa empatia também aí ao longo do ano, né? E nesse momento também, né, aproveitar talvez esse momento para a gente pensar, né, e até fazer uma recapitulação. Acho que esse momento do Natal também é um momento de recapitular, né, de pensar quais eram os valores profundos que o Cristo gostaria que nós aprendêssemos, né? Será que nós estamos aprendendo esses valores, tentando vivê-los, né? Ou estamos novamente nos cegando pela púrpura, pelo império, pelas coisas materiais, pelas festas materiais. Também tem esse lado que, claro que a gente pode comemorar, pode ver Papai Noel, pode ver, né, a árvore de Natal, nada disso, né, tem problema nenhum per si, né, mas muitas vezes a extrema energia que nós gastamos, né, colocando nessas questões, coisas que poderiam ir para uma camada um pouco mais profunda na nossa existência. Mas eu vou encerrando aqui, né, desejando a todos um ótimo Natal, né, um ótimo final de ano. Esse, né, o último programa que eu vou participar esse ano. Espero que tenha sido, né, um ano de muitos aprendizados para todos nós, de reflexões. Fica o convite a todos para reverem os programas, né, e ano que vem, com certeza, né, teremos novos temas, novas possibilidades, né, continuaremos com os desafios da vida, né, humana aqui, da reencarnação, mas estamos todos juntos nessa caminhada, e que Cristo está conosco, né? Ele não nasceu à toa, né? Ele tinha uma missão e ele cumpriu essa missão com louvor, e mesmo no plano espiritual ele continua renovando esse chamado a todos nós, né? Esse convite para que todos nós possamos acreditar também, né? Possamos crer que nós podemos renascer em vida, podemos renascer aqui na Terra a todo instante, né? Desde que tenhamos realmente esse propósito firme de buscar essa transformação. E vou passando a palavra para Amanda para que ela faça o encerramento do programa, alguma consideração final também. Interessante, Hugo, você comentando dos excessos, eu acabei lembrando daqueles livros que a gente lê, né, na época de curso e tudo no centro, que acabam sempre frisando o quanto que esses períodos no ano, eles são tão trabalhosos para a espiritualidade. Então, como é que pode a gente pensar, né, um período de festa em que todo mundo está reunido, as pessoas viajam e festejam, ao mesmo tempo que isso ocorre, então, que tem muita energia bacana, de amor, de confraternização, também tem a parte trabalhosa, as energias densas dos excessos, daqueles espíritos que saem desvairados para dar vazão aos seus instintos mais primitivos, e aí cada um vai usar as suas fugas, e aí tem gente que vai para o álcool, tem gente que vai para as drogas, gente que vai pegar um carro e vai dirigir a 200 por hora por aí, uma moto, e vai fazer uma série de atrocidades, e isso também vai gerar um trabalho maior da espiritualidade para tentar, dentro do possível, apoiar esses irmãos. Por isso que a gente precisa também, dentro do possível, se resguardar nesse período. Evitar estar tão expostos, porque a gente sabe que nem todo mundo confraterniza da mesma forma que nós confraternizamos. Tem pessoas que são mais difíceis de lidar, que são mais impulsivas. Então, vamos estar aí resguardados, né? Se for viajar, toma cuidado para onde você vai, o horário que você sai, o horário que você volta, né? Se vai ter bebida, se você beber de alguma forma, não vai dirigir. Se você já está com plano de dirigir, não beba, porque a gente sabe que o trânsito ele é uma responsabilidade muito maior. Quem dirige, dirige também pelo outro, não dirige só por si, porque eu posso estar fazendo tudo certinho, mas se tiver um erro ali do outro, eu não estiver atento, aquilo pode sim colocar em risco a minha vida e de quem estiver ali envolvido. Então, exige uma responsabilidade a mais. Vamos ter esse cuidado, como em todas as épocas de diversão, para a gente saber aproveitar, curtir, né? Como o Hugo comentou,
comer coisas gostosas, sem exagero, para que a gente consiga comer as coisas gostosas no dia seguinte também, que a gente não tenha uma intoxicação, não fique mal, não fique com diarreia. Vamos tomar esse cuidado para que a gente consiga usufruir da melhor forma esse momento. Estarmos com as pessoas que amamos, num clima gostoso, alegre, partilhando momentos, dando risada, trocando, aprendendo e também aproveitando essas oportunidades, né? É o amigo secreto, é a troca de presente, é o amigo chocolate, é a ceia, enfim. Mas fazer tudo isso com responsabilidade, sabendo que o mundo não vai acabar, que no dia seguinte a gente tem que estar bem, tem que conseguir levantar da cama bem para viver a nossa jornada e seguir aí com as nossas metas e planos também. Então, essas são as reflexões que nós deixamos para todos. Vamos aproveitar esses dias, internalizar um pouquinho, separar uns minutinhos nas nossas orações para pensar como estamos conosco mesmo e o que estamos oferecendo aí ao longo da jornada desse ano a todos que nos rodeiam, com votos de melhoria a todos nós, porque a gente tem esse potencial também. Nada da gente ficar chorando, triste, abatido. Então, se não fomos tão bons ou naqueles pontos que ainda precisamos ajustar, vamos trabalhando para que isso comece a tomar forma. O importante é a gente dar o primeiro passo. A gente não precisa ter essa pressa porque nós somos imortais, mas a gente também não precisa deixar tudo para frente. A gente tem a oportunidade de começar muita coisa agora, então vamos aproveitar esse espaço. E aí, agradecemos a todos que estiveram conosco nessa noite, aqueles que vão nos acompanhar em outros momentos pelo YouTube. Continuem acompanhando a Web Rádio, toda a sua programação. A gente tem muito conteúdo bacana aqui a todos. E eu convido quem se sentir confortável para fechar os olhos. Quem quiser pode ficar de olhos abertos. Vamos, nesse momento, fazer um momento de doação de energias. Então, vamos deixando sair do nosso coração uma luz multicolorida. Ela envolve todo o contorno geográfico, todos os países, cidades, bairros e estados. Vamos vibrando intensamente pelos governantes, pela população, que saibamos conviver sempre respeitando o espaço do outro, fazendo o nosso papel enquanto cidadãos e, dentro do possível, mantendo o diálogo dentro das situações que são necessárias. Vamos vibrando intensamente, que essa luz multicolorida invada todos os corações dos nossos irmãos, sejam no plano físico ou espiritual, principalmente aqueles que se encontram de alguma forma necessitados de saúde física, espiritual, emocional, psicológica, que saibamos trabalhar para fazermos a nossa parte, termos saúde, e que a espiritualidade também nos ajude, colocando aí a equipe do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes em nosso auxílio, para que estejamos cada vez melhores no quesito saúde. Vamos vibrando intensamente pelas mãos médicas e enfermeiros, pelos leitos hospitalares, por todos aqueles que estão encarcerados, que os amigos espirituais se façam presentes, amparando e acolhendo a cada um dos irmãos, de acordo com o seu merecimento e necessidade. Vamos vibrando muito amor e carinho pelas nossas crianças, adolescentes e idosos, para que cada um, em sua fase da vida, receba o que há de melhor. Vamos vibrando intensamente por aqueles irmãos que, nesse exato momento, estão partindo para o plano espiritual, encerrando a sua jornada terrestre. Vamos vibrando com muito amor e carinho por aqueles que estão nascendo no plano terreno nesse momento, começando a sua jornada aqui na Terra novamente. Que esses irmãos, cada um em sua fase da vida, consiga ter essa clareza dentro do possível, do seu papel e usar da melhor forma os recursos que Deus nos proporciona para sairmos vitoriosos dos nossos embates interiores. Vamos vibrando intensamente pelo nosso trabalho material, pelos nossos colegas, pelas nossas demandas, pelos nossos clientes, por todos aqueles que de alguma forma são mais difíceis de lidar. Vamos vibrando para esse local que desejamos, que passamos boa parte do nosso dia,
Para aquele que não tem no momento um trabalho material, vamos vibrando intensamente também, para que tudo se conduza da melhor forma e que cada irmão se sinta amparado dentro do seu momento de vida. Vamos vibrando intensamente pelas ruas, pela nossa vizinhança, pela nossa comunidade, pelo nosso prédio ou nosso bairro, por todos aqueles que convivem conosco de alguma forma, pedindo aos amigos espirituais que nos ajude a ter sempre a melhor forma de conviver com outros, sermos pacíficos, sermos pessoas serenas, principalmente diante do barulho alheio. Vamos vibrando intensamente pela nossa casa, pelo nosso lar, por todos que lá estão, e pedindo aos amigos espirituais, se for do nosso merecimento e necessidade, que eles visitem os nossos lares, removam as tristezas e angústias e substituam tudo por energias muito positivas, de bom ânimo, de amor e alegria. Vamos pedindo licença para vibrar por nós necessitados que somos, que tenhamos força e coragem para seguir adiante. E vamos vibrando intensamente por essa web rádio, por todos os voluntariados, por todos os programas que aqui são feitos, pelos amigos espirituais que também nos sustentam, por aqueles que nos acompanham, seja no programa online, seja no YouTube. Vamos vibrando intensamente para que essa web rádio dê muitos e muitos outros frutos no decorrer do ano que vem. E vamos assim deixando uma vibração em aberto, em forma de uma linda rosa branca, e jogando na mão da espiritualidade, que com muito amor, carinho e discernimento vai direcionar onde se fizer mais necessário, seja no plano físico ou no plano espiritual. Vamos assim remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma excelente semana a todos, com muitas coisas boas. Aproveitem aí as oportunidades, as reflexões, e estamos juntos aí na próxima semana, e com o Hugo aí a partir do ano que vem, com certeza estaremos juntos, e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.